Those scientists, they do the survey, they want to find out in that area whether they have enough water source. Aqueles cientistas queriam fazer uma pesquisa para saber se teria naquela área fontes de água suficiente. And they told us, E eles nos disseram o seguinte: this is the area you had most of the water source. e essa é a área que estão as maiorias das fontes de água. More than enough to maintain water for 2 million people over 1 year. Mais do que suficiente para saciar a sede de água para 2 milhões de pessoas pelo tempo de um ano. And this swimming pool is a proof. E essa piscina ali então é uma prova disso. Even today, Mesmo nos dias de it hoje, is like this. tem The alguma next coisa one. como essa lá. Now, do you see that whole plain there? Estão vendo toda a planície lá? That wilderness of Sinai. Aquela então é o deserto de Sinai. But look at this Mount Sinai. Mas olha essa figura do Monte Sinai. 2 miles long, 2 milhas de comprimento, 1 mile wide. 1 milha de largura. Look, Olha só, it was in the shape of a foot. era na forma de um pé mesmo, olha lá. Do you see that toe here? Olha o dedão lá, ó. Do you see that? So it is almost like a foot there. É quase como um pé, né? Why? Por quê? Because according to Deuteronomy, Que de acordo com o livro de Deuteronômio, when people was at the foot of Mount Sinai, quando o povo estava ao pé do Monte Sinai, Bible said they were at your feet. At their feet they bowed. a Bíblia diz que eles se prostraram aos pés de Deus. And then they received the instruction from God. E então ali eles receberam as palavras de Deus, a So now you see, instrução. brother, this Agora não is, estão vendo. Olha this is ali. Mount Sinai. Esse é o Monte Sinai. And then you have another hill. Tem lá, você tem outra colina. So that's why you have amphitheater É por isso que se forma ali um anfiteatro, that can contain more than 2 million people. que pode conter mais do que 2 milhões de pessoas. Both listening to the word and camping. E eles poderiam então tanto escutar a palavra quanto acampar. So now you see that's really the picture scientists show us. Essa então é a figura que nos é mostrada pelos So you cientistas. can imagine Então você pode imaginar one day Google will produce exactly the same thing. que um dia esse programa da Google vai produzir exatamente a mesma coisa. Now this was taken from the data they put in the book published by University of Texas. Essa figura é colocada no livro publicado pela Universidade do Texas. Now you have two parts here, front part Há duas partes aqui, a parte dianteira and back part. e essa parte traseira. Now the back part actually is much more higher. Essa parte posterior então é muito mais elevada. Next one. Próxima figura. Now, this is a closer picture. Então é um diagrama com visão mais próxima. You have Ras Susafa there. Tem lá o Ras Sufsafa. That's the rock. Lá é a rocha, aquela rocha, ó. Do you see that? Tá vendo a rocha? And then you have a summit basin. Então tem ali a Summit bacia do pico. basin. Now that's where 70 elders they were eating under the open heaven. E ali é onde aqueles 70 anciãos estavam comendo, tendo sobre si o céu aberto. Now that summit, Aqui tem outro pico. Moses spent his 40 days and 40 nights before God. E é o lugar onde Moisés gastou aqueles 40 dias e 40 noites diante de Deus. So that's the picture. Então essa é a figura. Okay, the final one. A última figura agora. So the whole Sinai mountain, it looked like shoe. Então a montanha de Sinai ela parece com um sapato. Now from here to here, Então aqui, ó, daqui de baixo na frente até o ponto mais alto, 2,000 feet. 2.000 pés de altura. And then there you have a 70 elders. Então ali naquela região em cima do peito do sapato tem os 70 anciãos. Then another 700 feet higher. E depois lá na parte posterior tem mais 700 pés de elevação. Something very interesting. Agora tem uma coisa muito interessante, né? If you travel that plain, Se você viajar ao redor daquela planície, you have no way to see the summit. é impossível enxergar aquele pico posterior lá. What does that mean? O que significa isso? The direct light from the summit never reached the plain. Que a luz direta daquele pico mais elevado jamais alcançava a planície. Why? Por quê?
they somehow were covered by the rock here. Porque eles estavam de alguma forma cobertos por aquela rocha na frente. Because of that rock, E por causa daquela rocha, the direct ray of God's glory never upon the people in the wilderness. a luz direta dos raios da glória de Deus jamais chegavam diretamente sobre o povo que estava lá no deserto. Now, this is amazing. Então isso é impressionante. These scientists, Então esses cientistas, they try to be sure eles tentaram ter a máxima certeza every inch in that e plain. percorreram cada centímetro daquela planície ao pé da You montanha, can never see the summit. e de nenhum ponto você pode ver o pico mais alto. Now, when the glory in the summit, Então quando a glória de Deus estava no pico do monte, because that light strike on the cloud, porque aquela luz refletia nas so nuvens, through the reflection, então pela aquela reflexão, you only see the reflection of the glory, tudo que eles viam era o reflexo da glória, never direct rays. nunca um raio direto. So by this way, Então dessa forma, people of God see the glory, o povo de Deus viu a glória, but they were never struck down by the glory. mas não foram consumidos por aquela glória. So here is a very wonderful lesson. Então aqui é uma lição muito maravilhosa. 2 million sinners 2 milhões de pecadores standing in that plain. em pé naquela planície. We ask one question. Agora nós fazemos uma pergunta: How they were able to face the holy God. como que eles foram capazes de ver o Deus Santo? The glory of God descend from heaven. A glória de Deus que havia descido do céu. And they still stand there, E eles ainda estavam lá em pé, yet without being consumed. e no entanto não foram consumidos. Now what the interpretation? Para qual que é a interpretação para esse fenômeno? Because of that rock. É por causa daquela rocha. So because God put us in Christ, Então porque Deus nos colocou em Cristo, that's why É por we esse are motivo. accepted by God Himself. nós somos aceitos pelo próprio Deus. This is justification by faith. E isso é a justificação pela fé. I think that's about all we shared this morning. Eu penso que isso é um resumo do que foi compartilhado hoje de manhã. So these are the pictures I showing to you. São as fotos que estou mostrando então. Now our brother, they must keep this files. Agora o nosso irmão ali que tem o computador vai guardar esses arquivos. So anyone you have pen drive, you can ask a copy from there. Então qualquer dos irmãos aí que tiver um pendrive pode pegar uma cópia para ele. Then you can share among yourself. E depois os irmãos podem compartilhar entre si. I think that's all about the pictures. Eu penso que isso é tudo com relação às figuras. Now is the time for me to ask you some questions about miracles. Agora chegou a hora de fazer algumas perguntas sobre os milagres. Okay? Certo? This time we share on Elijah and Elisha. Então dessa vez nós compartilhamos sobre o Elias e sobre o Eliseu. So all our questions, all our answers try to surround with Elijah and Elisha. E todas as nossas perguntas vão estar então em torno do tema do Elias e do Eliseu. Now, do you remember last night it was very hot? Agora vocês lembram que na noite anterior, ontem, estava muito quente? I think there was a purpose for that. Eu penso que tinha uma razão para isso. Because you know Elijah is the prophet of fire. Porque você sabe que o Elias era o profeta do fogo. So when he appeared, Então quando ele aparecia, now there was a terrible drought. então teve uma seca terrível. And then Elijah said to Ahab, Então Elias disse para o Acabe, né? now unless he prayed to God, Que a menos que eu, Elias, ore a Deus, the rain will not upon the earth. não choverá sobre a terra. But you know, finally, Mas sabe que finalmente now God answered the prayer of Elijah. Deus respondeu à oração do Elias. He was the prophet of fire. Ele era o profeta do fogo.
Yet when he prayed, No entanto, quando ele orava, the water will come down from heaven a água descia dos céus and then rain over everywhere. e então choveu sobre toda aquela área. Now you know the miracle of Elijah. Agora você conhece o milagre de Elias. So after the meeting last night, it was really too hot. So he has announced that today's meeting will be half an hour late. Então foi anunciado que a reunião de hoje seria meia hora mais tarde, Because 7 o'clock the sun is still very high. porque às 7 horas o sol ainda estava presente ontem. Now we pray that tonight it will be much better. Então nós oramos para que hoje fosse muito melhor do que ontem. So I believe some of you really pray hard enough. Então eu creio que alguns dos irmãos oraram muito. Did you notice today there was raining? Irmãos perceberam que teve chuva hoje? So God wanted to teach you some lesson. Então Deus queria ensinar para você alguma lição. Do you see, when you talk about Elijah, Quando se fala sobre Elias Elisha, e Eliseu, you had to pay the cost. tem que pagar o preço. To listen the message about Elijah, Elisha, it costs something. Para escutar uma mensagem sobre Elias e Eliseu tem um custo envolvido. Last night, many of you sweat. Na noite passada, muitos de vocês estavam suando. That's cause you had to pay. E esse é o preço que teve que ser pago. But tonight we enjoy much better. Mas hoje nós estamos muito mais confortáveis. Now you understand. Agora você entende. There's something to do with 8 miracles of Elijah Isso tem alguma coisa a ver com os 8 milagres de Elias and 16 miracles of Elisha. e os 16 milagres do Eliseu. Now we compare second class of parables and the third class of parables. Nós comparamos então a segunda classe de milagres com a terceira classe de milagres. Because we said that there are 3 classes of miracles in the Bible. Porque nós mencionamos que tem aquelas 3 classes ou categorias de milagres na Bíblia. How do you summarize? Como é que nós vamos resumir esses milagres? Look at the Mount of Transfiguration, Olha lá para o Monte da Transfiguração, Moses, tem Moisés, Elijah, Elias and Jesus. e Jesus, nosso Senhor. And then you find that actually all these miracles E você descobre que todos esses milagres, are surrounding the 3 figures. eles ocorrem na Bíblia ao redor dessas 3 personagens. Now, in the time of Moses, Então, na época do Moisés, you have the master and the disciple relationship. temos aquele relacionamento entre o mestre e o discípulo. So you have Moses, Temos you Mo- also have Joshua. Moisés e também Josué. In the time of Elijah, Na época do Elias, again master and disciple. outra vez o mestre e o discípulo. Elijah and Elisha. Elias e Eliseu. Elisha, a double portion of the Spirit. Eliseu teve a porção dobrada do Espírito. That's why his miracles is double the number of the miracles of Elijah. E por isso que o número de milagres realizados por Eliseu era o dobro dos milagres do Elias. And again, this master and disciple relationship. E de novo nós temos esse relacionamento entre mestre e discípulo. Then we come to the story of Jesus and his disciples. Então chegamos à história de Jesus e os seus discípulos. Now it was John who summarized all the parable, all the miracles. Foi João quem resumiu todos os milagres. And then we find that in Gospel of John, Então descobrimos que no Evangelho de João 8 miracles. há 8 milagres. At the same time, Ao mesmo tempo, you can say 60 miracles. você pode dizer que são 16 milagres. Why? Por quê? Because there was a symmetry there. Por causa daquele efeito que tem uma simetria We ali. talk about mirror symmetry. Nós falamos a respeito da simetria de espelho. Now, I want to ask you a question. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Muito simples. But of course, there are so many people. Mas claro, tem tantas pessoas aqui. I must have a way to choose people. Tem que usar algum critério para escolher as pessoas. We talk about Elisha. Nós falamos sobre Eliseu. So we look for the name which is somehow related to Elisha. Nós procuramos um nome que de alguma forma está relacionado com o nome de Eliseu. Okay, so I want to know, Então eu quero saber, how many Elisa here? quantas pessoas chamadas Elisa tem aqui? Could you stand up? Podia ficar em pé, Elisa? Stand up. Por favor, fica em pé. How many? Quantas Elisas? How many? Only one? Somente uma. All right, very good. Muito bom. Then we'll ask Elisa one question. Então nós vamos fazer uma pergunta para Elisa. What are the 8 miracles in John? Quais são os 8 milagres no Evangelho de João?
You repeat. You repeat. You just repeat. É a água transformada em vinho. Okay. Certo? Muito bom. A cura de um filho de um oficial. Okay. A cura de um paralítico. Okay. A multiplicação dos pães. Jesus andou sobre as águas. A cura do cego. A ressurreição de Lázaro. E a pesca maravilhosa. Very good. Muito bom. Let's give him a hand. That's all the question for tonight. Essa era a única pergunta da noite, então. Okay. So the questions are very simple. Então, as perguntas são muito simples. But of course, if you want to ask, now what kind of symmetry is there? Agora, se você quer perguntar assim, que tipo de simetria tem ali? Now, I think we don't have time to go through it. Pense que nós não teríamos tempo para passar por isso. But I mention again, if you go home and study carefully these 8 miracles, Mas eu menciono de novo, se você for para casa e estudar cuidadosamente esses 8 milagres, you'll find the number 1 and number 8 actually has something in common. você verá que o número 1 e o número 8 têm de fato alguma coisa em comum. Number 2 and number 7, Número 2 e número 7, something common. outra coisa em comum. Then number 3, number 6, Número 3, número 6, number 4 and number 8. e número 4 e número 5. So you have something like mirror symmetry. Então aqui você tem alguma coisa tipo uma simetria de espelho. But of course there is something more than that. Mas claro que tem mais do que isso. There must be some spiritual meaning behind it. Deve haver algum significado espiritual por trás. So I think this is a good challenge to you. Eu penso que esse é um grande desafio para Now, você. if you are willing to study the Bible, Se você está disposto a estudar a Bíblia, and I think it's worth it for you to go through all these 8 miracles. eu penso que vale a pena para você passar por esses 8 milagres. But we have to come back to the miracle recorded in 2 Kings chapter 6. Mas nós queremos retornar para o milagre registrado no segundo livro de Reis, capítulo 6. Now we already mentioned about this miracle. Nós já mencionamos sobre esse milagre. The disciples of the prophets said to Elisha, Os discípulos dos profetas disseram para o Eliseu: "Look, the place where we meet with you is too small for us. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Let us go to the Jordan, and where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to live." Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Now we already mentioned Então, nós já mencionamos. songs. Now, have you remember what our Lord says to his disciples? Agora, você lembra o que o nosso Senhor disse para os seus discípulos? He said, "I will build my church upon this rock." Ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Now, you know there is a work Agora, você sabe que tem uma obra in the heart of our Lord. no coração do nosso Senhor. That is purpose. Esse é seu propósito. And he will build his church on this rock. E ele edificará a sua igreja sobre esta rocha. That's what happened in the church history. Esse que aconteceu na história da igreja. Throughout 2,000 years, Ao longo de 2000 anos, the Lord was building his church. o Senhor estava edificando a sua igreja. But if you study Ephesians Mas se você estudar o livro de Efésios, chapter 4, capítulo 4, how this body of Christ should be built. como que esse corpo de Cristo deveria ser edificado? And then in that chapter, E então, naquele capítulo, Paul told us, Paulo nos disse: the saints of God os
santos de Deus, they will be perfected eles seriam aperfeiçoados to the point that they will come together ao ponto de que eles estivessem juntos to build the body of Christ. para constituir o corpo de Cristo. And then Paul concluded, Então Paulo concluiu now they will build the church in love. que eles edificariam a igreja em amor. So here you have two aspects of the building. Então aqui nós temos dois aspectos da edificação. On the one hand, Por um lado, Christ built his church. Cristo edifica a sua igreja. But through the process of building, Mas por meio desse processo da edificação, we are called to the same work. nós somos chamados para uma mesma obra. When we are perfected, Quando somos aperfeiçoados, then we have the work to do. então temos uma obra a fazer. And that work is that we may come together and be built up as a body of E Christ. aquela obra que nós possamos nos ajuntar e sermos edificados como o corpo de Cristo. So the Lord was waiting for that Então moment. o Senhor estava esperando por aquele momento. That's his desire. É o seu desejo. He said, I want to build my church upon this rock. Ele diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. But his work Mas a sua obra needs your cooperation and needs my cooperation. necessita a tua cooperação e a minha cooperação. So he was waiting. Então eu estava esperando. One day, Um dia we will be awakened. nós seríamos despertados. Somehow we feel that we feel that the place where we sit with you is too small for us. E de alguma forma nós descobrimos que o lugar onde estamos reunidos é pequeno demais para Because nós. church is supposed to be the vessel. Porque a igreja se supõe que ser um vaso. You see that? Vê isso? And that vessel should contain all the fullness of Christ. E aquele vaso deve conter toda a plenitude de Cristo. Nothing wrong with the fullness of Christ, Não tem nada errado com a plenitude de Cristo, but something wrong with our vessel. mas tem alguma coisa errada com o nosso vaso. So we need to be built up. Então nós necessitamos ser edificados. So one day, Então um dia, when the disciples quando os discípulos they were awakened to the fact, eles despertaram para o fato: now our place too small. a nossa habitação é pequena demais. So then they said, Então eles disseram: let us go to the Jordan, vamos, pois, até o Jordão. where each of us can get a pole. Tomemos de lá cada um de nós uma viga. Now everybody will do something. Agora todo mundo ia ter que fazer alguma We coisa. all have to go to Jordan. Nós todos temos que ir ao Jordão. If you want to build something, Se você quer edificar alguma coisa, we have to all go to Jordan, todos temos que ir ao Jordão. and then each one should get a pole Então cada um tem que obter uma viga or a beam. ou uma barra. How do you have a beam? Como obter uma viga? You have to cut tree. Tem que cortar a árvore. Each one has a one tree. Cada um tem que cortar a sua própria Now, árvore. when that tree falls, Agora, quando a árvore cai, you make a pole or beam out of it. daquela árvore você vai fazer uma coluna ou uma viga. When each one has a beam, Quando cada um tem a sua the viga, materials are ready. então o material está pronto. Then we will build a place there for us to live. Então nós edificaremos um lugar para viver. This is Old Testament. Isso no Antigo Testamento. But I already remind you, Mas já lembramos disso. the story of Elijah, Elisha, A história do Elias e do Eliseu remind us the story about our Lord and His nos disciples. faz lembrar da história do nosso Senhor e dos seus discípulos. Our God fed Elijah through raven near Gerádio. Now, by the same way, Da mesma forma, our Lord met His first disciples in the same spot. naquele mesmo lugar, That is the Bethany beyond the Jordan. que é a Betânia, além do Jordão, mencionado no Novo Testamento. So, brothers, Então, irmãos, what does that o mean? que significa isso? When we are called by our Lord to be His Nós disciples, somos chamados pelo nosso Senhor para sermos seus discípulos. now where we will begin? Agora, onde nós vamos começar? We will begin the life of faith. Nós começamos com a vida de fé. We will be like Elijah. Teremos que ser como Elias. Do you think that if we follow our master,
Você pensa que se nós seguirmos o nosso mestre, we should be able to live by faith. nós deveríamos ser capazes de viver pela fé. So, brother, sister, Então, irmãos e irmãs, that's the place where our Lord called disciples. é esse o lugar onde nosso Senhor chama os seus discípulos. But one day, Mas um he dia, gathered his disciples ele reuniu seus discípulos and he told them, e ele lhes falou: I will build my church. eu edificarei a minha Now, igreja. they all know this is this desire of our Lord. Eles todos sabiam que esse era o desejo do nosso Senhor. Thank God. Graças a Deus, On the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, the body of Christ was o born. corpo de Cristo nasceu. But this body ought to grow. Mas esse corpo deveria This crescer. body ought to be built up. Esse corpo deveria ser edificado. So how? Então como? The Lord has to wait. O Senhor teve que esperar. Now, when all the disciples Quando todos os discípulos, they awakened to the fact eles ficaram despertados para o this fato. place too small, Ah, que esse lugar está pequeno we demais. had to build a Nós house. temos que edificar a casa. So the master said, "Go." Então o mestre disse: vão, ide. Why the prayer answered so quickly? Por que essa oração foi respondida tão rapidamente? Because they pray according to the desire of the master. Porque eles oraram de acordo com o desejo do seu mestre. Because the master was waiting for that moment. Porque o mestre estava esperando por aquele momento. You see, they were waiting for that moment. Estava esperando por aquele momento. No wonder the answer was immediate. Não é de surpreender que a resposta foi imediata. But more than that, Mas mais do que isso, they say you had to go with us. eles disseram: tu tens que ir conosco. We have your approval. Nós temos a tua aprovação. Now, actually, God already had the desire. Deus já tinha aquela vontade. God already approved before we prayed. Deus já tinha aprovado antes mesmo de nós orarmos. He's waiting for this moment. Ele estava aguardando aquele momento. So thank God. Então, graças a Deus. So now Elisha said, "Go." Agora o Eliseu disse: ide. But then they said, "You have to come with us." Mas eles disseram: não, o senhor tem que ir conosco. Elisha said, "Okay, I will go with O Eliseu you." disse: ok, eu vou contigo. Now, why the prayer answers so quickly? Por que essa oração foi respondida tão rapidamente? Now, in this matter of building up the body of Porque Christ, nessa questão da edificação do corpo de Cristo, remember one thing, brother. lembre-se de uma coisa, irmãos. You not only had to get the approval of our Lord, Você não apenas tem que obter a aprovação do you Senhor, not only know the will of the Lord, você não apenas vai conhecer a vontade do but Senhor, remember, mas lembre-se, you also need the presence of the Lord. você também precisa da presença do You Senhor. have to learn one lesson. Você tem que aprender uma lição. Without the presence of the Lord, Sem a presença do Senhor, even you have the method, mesmo que você tenha o método, even you get the blueprint, mesmo que você tenha o plano, you will encounter many problems você vai encontrar muitas dificuldades in the process of building. no processo da edificação. That's what happened today now. É isso que acontece nos dias de In hoje. many Em places, muitos lugares, they know the will of God. eles conhecem a vontade de Deus, They also need the but brothers and sisters. mas irmãos e irmãs, What is the qual problem? que é o problema? As soon as they get approval, Assim que eles obtêm a aprovação, they get the blueprint, assim que eles têm o plano de Deus, immediately they work according to themselves. imediatamente eles começam a trabalhar de acordo com eles mesmos. We need to learn another Agora lesson. nós temos que aprender uma outra lição. That is, Qual que é? we need the presence of the Lord. Nós precisamos da presença do Senhor. Without Him, we cannot do anything. Sem Ele, nada podemos fazer. Then Elisha went with them. Então Eliseu foi com eles. But thank God. Mas graças a Deus, Fortunately, Elisha was with them. felizmente o Eliseu estava com eles. In this process of building, Nesse processo da edificação, it's not a smooth sailing. não é como um velejar em mares tranquilos. No, not at all. De forma You alguma. will find problems Você there. vai encontrar problemas. So then problem happened. Então o problema aconteceu aqui. Someone cut the tree Alguém cortou a árvore and he used his axe to cut the tree. e estava usando o seu machado para cortar aquela árvore. Now, axe has two parts. Agora o machado tem duas partes. You have the wooden part, Tem aquela parte de madeira, you have the iron part. tem aquela parte que é de ferro. So we call that axe head. Então nós chamamos aquilo a cabeça do machado. So these two should be linked Então together. essas duas partes tinham que estar ligadas, juntinhas. So if you know how to use your axe, Então se você souber como usar o teu machado, because each one will get a pole, porque cada um tem que obter a sua própria so viga. each one has a tree. Cada um tem uma árvore, But in order to build the house, mas a fim de poder edificar a casa. now you remember, Agora lembre-se, every tree ought to fall. todas as árvores têm que cair. Now this is your tree.
Então essa é a tua árvore. That's his tree. Alá tem a árvore dele. Now each one has work to do. Cada um tem um trabalho para Do fazer. you see that? Estão percebendo? This is the work of all saints. Esse é o trabalho de todos os santos. That's our work. Esse é o nosso trabalho. So each one should do the work. Cada um tinha que fazer o seu trabalho. That's why in New É Testament, por isso que no Novo Testamento, every one of us is called to be priests, cada um de nós é chamado para ser to sacerdote, serve God. para servir a Deus. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, remember, lembra disso. to build up the church of Christ, Para edificar a igreja de Cristo. you don't depend on the leaders. Você não pode depender dos líderes. You don't depend on upon the elders and the deacons. Você não pode depender dos anciãos e diáconos. Everyone has to do the work. Cada um tem que fazer a obra. Everyone has to go to Jordan River. Cada um tem que ir para o Rio Jordão. What does that O mean? que significa isso? You remember in the Agora, Bible, se lembra que na Bíblia there are two kinds of people, há dois tipos de pessoas very similar. muito semelhantes. People of Israel O povo de Israel and Philistines. e os filisteus. They are very similar. Eles são muito semelhantes They always have trouble e together. sempre tiveram dificuldades entre si. Why? Por quê? Because these two people, Porque esses dois povos, they share the same beginning. eles compartilharam o mesmo começo, They share the same ending. eles compartilharam o mesmo So final, outwardly, they are almost alike. e olhando do lado de fora, eles são quase a mesma coisa. What do I mean by O that? que eu quero dizer com isso? Israel came out from Egypt. Israel veio do Egito. Philistine also came out from Egypt. Filisteus também vieram do Egito. Israelites enter into Canaan. Os israelitas entraram em Canaã. And Philistines also enter into Os Canaan. filisteus também entraram em Canaã. Exactly the same. Exatamente a mesma coisa. What is the difference? Qual que é a diferença? The process is different. O processo é diferente. The process that links the beginning and the end is O different. processo que liga o princípio ao final é diferente. For the people of Philistines, Para os filisteus, they took the shortcut. eles tomaram um atalho. There is a way called the way of Philistines. Tem o caminho que é chamado o caminho dos filisteus, From Egypt to Israel, que vai do Egito até a terra de Israel, along the seashore, que é ao longo da costa do mar. there was a shortcut. Havia um atalho ali. Very simple way. Muito simples esse caminho. Now you don't take too long. E agora não leva muito tempo You're already in Canaan. e já está em Canaã. But brothers, Mas irmãos, read your Bible. agora vai ler a tua Bíblia lá. When God led his people out of Egypt, Quando Deus conduziu o seu povo para fora do Egito, God said, Deus disse: I will not lead them going that way. eu não os conduzirei por aquele caminho. The way of Philistine is shortcut, O caminho dos filisteus é um atalho, but they may encounter the fighting. mas deles encontrariam por aquele caminho a luta, a They may guerra. encounter the war. Encontrariam a luta. When they are E frightened, quando eles ficassem assustados, they will turn back to Egypt. eles retornariam para o Egito. So for that Então, reason, por essa razão, God led the other way. Deus os conduziu por um outro God caminho. led through the wilderness. Deus os conduziu através do deserto. Do you see that? Estão percebendo, irmãos? What makes the difference between Israelites and the Philistines? O que faz a diferença entre os israelitas e os filisteus? Outwardly speaking, Falando externamente, very similar. muito similares. They begin with Egypt. Começaram no Egito, They both end with Canaan. ambos terminaram em Canaã. But the problem is, Mas onde está o problema? for Philistine, they took shortcuts. Os filisteus tomaram um atalho. But for the people of Israel, Mas o povo de Israel, they had to go through wilderness. eles tiveram de passar pelo deserto. Remember, Agora lembre-se, they had to go through two body of water. tiveram que passar por dois corpos de água. First, cross the Red Sea. Primeiro tiveram de cruzar o Mar Vermelho. Finally, cross the Jordan River. Finalmente tiveram que cruzar o Rio Jordão. Do you see that? Estão percebendo? That's the mark for people of Israel. Essa é uma marca que caracteriza o povo de Israel. They were separated by God Eles foram separados por Deus with two waters. com dois lugares de In their água life, na sua vida. they have crossed two bodies of water. Tinham de cruzar aquelas duas áreas com água. Now, when they cross the Red Sea, Agora, quando eles cruzaram o Mar Vermelho, Egypt was left behind. Egito ficou para trás. All the armies and the Pharaoh were buried in the Red Sea. Todos os exércitos e Faraó ficaram enterrados naquele mar.
What does that mean? O que significa isso? This is the work of the cross. Isso é a obra da cruz. While we are baptized Quando into nós somos Christ. batizados em Cristo, And then you find the world was left behind. então você descobre que o mundo ficou para trás de você. So how do you know we are Então, Christians? como nós sabemos que somos cristãos? Remember, Lembre-se, we have crossed the Red Sea. nós cruzamos o Mar Vermelho. What does that O mean? que significa isso? Our world has buried in the water Nosso of our baptism. O mundo ficou enterrado nas águas do batismo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you're already on this side of the Red você já Sea. está desse lado de cá do Mar The Vermelho. world left behind O you. mundo ficou para trás de Do you ti. see that? Estão percebendo That's isso? very Isso é important. muito That's importante. first water. Esse é o primeiro água. But finally, before they enter into Canaan, Finalmente, antes deles entrarem em Canaã, second body of water. aquela segunda água. Now you remember what did they do? Agora lembra o que eles fizeram? They took 12 stones, Eles pegaram 12 pedras buried in the waterbed of river, e as enterraram no leito do rio. and at the same time, E ao mesmo tempo, they brought 12 another stones. eles trouxeram outras pedras They took it from the river and to the land of e Canaan. as retiraram do rio e levaram para a terra de Canaã. What does that mean? O que significa isso? When they crossed the river of Jordan, Quando eles cruzaram o rio Jordão, they left themselves in the water. eles deixaram a si mesmos na água. Themselves were buried in the water. Eles mesmos ficaram enterrados naquela That's água. the meaning of Jordan River. Esse é o significado do rio Jordão. These two bodies of water Esses dois corpos de água represent two operations of the cross. representam duas operações da cruz. Crossing the Red Sea, Cruzar o Mar Vermelho the world buried in the water. é o mundo que fica enterrado na água. When we cross the Jordan River, Quando cruzamos o rio Jordão, ourselves being buried in the water. nosso eu fica enterrado naquela água. Now you understand, brothers. Agora vocês estão vendo, irmãos e irmãs, How do you know we are Christians? como que nós sabemos que somos cristãos? The Lord definitely will work in our O life. Senhor de fato vai fazer duas obras em nossas vidas. When you were baptized, Quando você é batizado, Holy Spirit did a wonderful work. o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa. You left the world behind. Você deixou o mundo para trás. Thank God for that. Graças a Deus por isso. But remember, Mas lembre-se, after we enter into the land, depois, before we enter into the antes de land, entrarmos na terra, remember, lembre-se, ourselves ought to be buried in the water. o nosso eu tem que ficar enterrado naquela No água. wonder Paul said, Não é de surpreender que Paulo tenha I dito: have been crucified with Christ. eu estou crucificado com Cristo. No longer I, Não mais eu, but Christ who lives in me. mas Cristo que vive em mim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you know in the process of building the church, você sabe que nesse processo da edificação da igreja, why sometimes you feel so small? por que às vezes você se sente tão pequeno? Why this vessel is so small? Por que esse vaso é tão pequeno? Do you know that? Sabe o quê? Why the Bible said Por que a Bíblia diz the way is narrow way. que o caminho é um caminho estreito? The door is narrow A door. porta é uma porta estreita. Actually, De fato, the door is not narrow. a porta não é estreita. The way is not O narrow. caminho também não é estreito. But why you feel so narrow? Mas por que você sente que está tão estreito? There is a reason for it. Tem uma razão para isso. There was a lady Houve uma senhora who is very heavy. que era muito Now pesada. you know what I mean. Sabe o que eu quero dizer, né? She's very heavy. Ela era muito robusta. Then she said to another person, Então ela falou para uma outra pessoa: "Oh, I gained my weight again. oh, eu ganhei peso de novo. My husband gave me a gift, E meu marido me deu um presente, so I cannot squeeze into mas it. eu não I was too heavy." não consigo entrar naquele presente porque eu estou pesada demais. Oh, then her friend said, E a sua amiga perguntou: "Oh, your husband must have given you beautiful clothes, o teu marido deve ter te dado como presente uma roupa but you are maravilhosa. too heavy." Mas como você está You acima do cannot peso, squeeze it, não right? pode entrar nesse He said, vestido. "No. Não é uma My roupa. husband gave me something better than that. Meu marido me deu uma coisa melhor do que uma roupa. He gave me a car, Ele me deu um carro. but I cannot squeeze into it." Eu não consigo entrar no carro. Do you know what happened? Sabe o que aconteceu? It is not the door too small. Não é que a porta era pequena demais, It is our flesh too big. é a nossa carne que é grande demais. So, brothers and Então, sisters, irmãos e now irmãs, you understand. agora você entende.
Why we have to go to Jordan River? Por que temos que ir até o Rio Jordão? Because only in Jordan Porque River somente no Rio Jordão you took your rightful place. você toma o teu lugar correto. That's the place we should be. Esse é o lugar onde deveríamos estar. When our flesh being dealt with, Quando a nossa carne foi tratada, there is a way to do it. tem uma maneira de tratá-la. If someone is too heavy, Se alguém é pesado I demais, know in the States there was someone who is more than 1,000 pounds. eu sei que nos Estados Unidos tem alguém que tem mais de 250 quilos. So every meal he eats 16 or to 20 chickens. Em cada refeição ele come entre 16 a 20 frangos. You know, that's why. And every morning when he wake up, E cada manhã quando ele levanta, just to be up, para se levantar, he has to do the exercise. ele tem que fazer exercício para He has to levantar. make the effort. Tem que fazer um esforço enorme para levantar. It took 20 minutes for him just to be up. E ele leva 20 minutos para conseguir ficar em pé. He never come out from the door E não consegue sair daquele quarto. because the door too small. Para ele a porta está pequena demais. So finally, Então the finalmente, doctor said, o doutor disse o seguinte: we have to do something with nós you. temos que fazer alguma coisa contigo. So we have to get you to the hospital. Então tem que levar ele para o hospital. So then really break the door. Então eles quebraram aquela porta, Otherwise he cannot come out. senão ele não poderia sair do quarto. So when you go to the doctor, Então, when you go to the Quando ele hospital, foi lá no hospital, doctor will put you on the table. o doutor colocou ele na mesa de operação. Go through some operation. Aí fez aquela cirurgia. Now what doctor O did, que o doutor fez? try to cut part of the testing. Ele tentou cortar parte do intestino. Now after that operation, Depois daquela operação, now you can see that someone getting small, getting skinnier and skinnier. agora você vê que ele conseguiu começar a ficar cada vez mais magro. So you understand, brothers and sisters, Os irmãos entendem? that's the work of the cross. Essa é a obra da cruz. Because we are too heavy. Porque nós somos pesados demais. When someone is too heavy, Quando alguém é grande demais, there are two problems. tem dois problemas. First, Primeiro, no longer beautiful anymore. ele não fica mais tão bonito assim, né? Have you seen a charming prince who is very fat on the horse? Você já viu algum príncipe charmoso, príncipe encantado sobre o cavalo que seja um príncipe gordo? No. Não, de jeito nenhum, né? So when we live in the flesh, Então, quando nós vivemos na carne, now brothers, agora, irmão, do you think people will find the beauty and the glory of Christ in us? você pensa que as pessoas verão a beleza e glória de Cristo em nós quando estamos na carne? When you lose your temper, Quando você perde a paciência, can people see the beauty? será que as pessoas podem ver a beleza quando você explode? Now my daughter, when she was young, Agora, quando a minha filha era mais jovem, less than 10 years old, menos de 10 anos de she idade, always asked me, ela sempre me perguntava: Daddy, could you tell me what Eve looked like? pai, você podia me dizer como é que era a aparência da Eva? I want to see how does he look like. Como She eu looks gostaria like. de saber como que era a Eva, qual a aparência dela. I say, just wait. Ele disse: espera um pouquinho, você vai ver. When the time comes, Quando chegar na hora I certa, will show how does Eve look like. eu vou te mostrar qual que era a aparência da Eva. Now one day, Então, um dia, when she erupt like a volcano, quando ela explodiu como um vulcão, then when she lost her temper, então quando ela perdeu os then estribeiros, I took the mirror and I said, look, that's Eve. quando ela chutou o balde, eu trouxe um espelho e mostrei para ela: essa aqui é a Eva. You see, brothers and Estão sisters? vendo, irmãos e irmãs? Remember, Agora lembre-se, in the flesh, na carne, in ourselves, no nosso eu, you know, people cannot see the beauty of as Christ. pessoas não podem ver a beleza de Cristo. It's all because of our flesh. Tudo por causa da nossa carne. And more than E that, mais do que isso, because of our flesh, por causa da nossa carne, the way become narrow way. o caminho se torna um caminho The estreito. door become narrow A door. porta se torna uma porta This estreita. place is too small for us. Este lugar fica estreito demais para nós. Now the Lord will build His church. Agora o Senhor quer edificar a sua igreja. Then why church is small place? Então por que a igreja se torna um lugar estreito? Why you feel so many Por problems? que se sente tantos problemas? Brothers and sisters, Irmãos you e have to irmãs, know the source of the Você problem. tem que conhecer qual que é a fonte dos problemas. So one day, Então um dia, when the saints are perfected, quando os santos estiverem aperfeiçoados, now they know that. então eles To sabem build up the que church para edificar a igreja is everybody's work. é uma obra que todos têm que participar. But remember, Mas lembre-se, every one of us cada um de nós has to go to Jordan River. tem que ir para o Rio Jordão.
We have to tell the Lord, Nós temos que falar ao Senhor: Lord, put me on the operation desk. Senhor, me põe na mesa de operação. Reduce me Reduza-me, Senhor, to the proportion according to your will. com aquela proporção do tamanho da tua vontade. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, our mind, a nossa mente, our will, a nossa vontade, our emotions as nossas were emoções created by God. foram criadas por Deus. But after man's fall, Mas depois da queda do homem, our mind a nossa mente, Our emotions, nossas emoções, our will, a nossa vontade, went through abnormal growth. ela passou por um crescimento anormal. It becomes our flesh. Se torna a nossa carne. So what is flesh? Então, o que é carne? When our personality Quando a nossa personalidade going through abnormal growth, passa por um processo de crescimento anormal, when our soul were polluted by our sin, quando a nossa alma foi poluída, contaminada pelo nosso pecado, that's our flesh. isso é a nossa carne, Getting bigger and que vai se bigger. tornando cada vez maior e maior. So you see, brothers, Então os irmãos estão that's vendo? why we become so important. E é por isso que nós nos tornamos tão importantes. That's the problem. Esse é o problema. So, brothers, Agora, irmãos, everyone has to go to Jordan River. Cada um tem que ir até o Rio Jordão. Do you see that? Estão vendo isso? What does that mean? O que significa isso? We have recognized our rightful place. Nós temos que reconhecer qual o lugar que nós temos que estar de direito. And if we are there, E se nós estivermos no lugar certo, the building will be there. a edificação ocorrerá. Then we can live together in unity. Então poderemos viver juntos e em unidade. Now that's the first step. Agora esse é o primeiro passo. Second step, Segundo passo, each one should make a pole. cada um tinha que ter a sua viga. That's the material for building. Esse é o material para a edificação. But brothers, Mas irmãos, beside river, ao lado do rio, all you had was the trees, many trees. tudo que você tinha são aquelas muitas árvores. Now each one of us Para cada um de will nós have a one tree. vai ter uma árvore. That's your responsibility. Essa é a tua That's responsabilidade. your work. Essa é a tua obra. So you have to cut the tree. Então tem que cortar a árvore. Only when your tree falls, Somente quando a tua árvore cair, then the pole or beam will produce. então você vai ter a viga produzida. Now, my brothers, Agora, irmãos e irmãs, the problem today qual is que é o this. problema hoje? Each one has a tree. Cada um tem uma árvore. That tree represents you and me. E aquela árvore representa a mim e a você. And when the axe working at the root of the tree, Quando o machado está fazendo aquela obra na raiz da árvore, what does that mean? o que significa isso? Axe in the Bible, O machado na Bíblia, no, or iron in the Bible, ou ferro na Bíblia, speak of authority. fala de autoridade. Remember the vision of Daniel. Lembre-se da visão de Daniel. You have the golden head Tem a cabeça de ouro, and the silver breast peito de prata, and the bronze belly ventre de bronze and iron legs. e pernas de ferro. Now, brothers, Agora, irmãos, Roman Empire was very famous o Império Romano era muito famoso because they know how to use authority. porque eles sabiam como usar a autoridade. So that's why Bible use iron to represent authority. Então é por isso que a Bíblia usa o ferro para representar a autoridade. Now, what does that mean, Agora, o brother? que significa isso, irmãos? The tree represents you and me. A árvore representa a você e a mim. Now, remember, Agora lembre-se, here you have the axe. aqui você tem um machado. What does that O mean? que significa isso? That means if we want to be built up together, Significa se nós queremos ser edificados juntos, the Lord had to do something in our o life. Senhor tem que fazer algo em nossas vidas. When He worked, Quando Ele trabalha, He has to use iron. Ele tem que usar o ferro. In other Em words, outras palavras, He has to use His authority. Ele tem que usar a sua autoridade. What does that O que mean? significa isso? When He makes some operation, Quando Ele faz alguma obra de operação, that's His authority. isso é a sua autoridade. When doctor operate us, Quando o doutor faz a cirurgia em nós, when that knife enter into our quando o body, bisturi entra no nosso corpo, that knife aquele bisturi represents authority. representa a autoridade. That authority Aquela autoridade will make cancer cell vanish, vai fazer desaparecer aquelas órgãos com câncer. will heal many things. Vai curar muitas coisas. So, my brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, authority is not to destroy. a autoridade não é para te destruir. The authority to save. A autoridade é para salvar. Authority to É create. para criar. Authority is to A mold. autoridade é para moldar. So the molding work of Christ, Então, a obra de moldagem feita por Cristo. the molding
work of the cross A obra de moldagem feita pela cruz is something God used authority to serve every one of us. é algo que Deus usa autoridade para cada um de nós. Are you willing to let Him to do that work? Você está disposto a deixar que Deus faça essa obra? So you see, brothers, Então os irmãos estão vendo? this is the principle. Esse é o princípio. If you go to the Jordan Se River, você for para o Rio Jordão, what are you going to do? o que você vai fazer? You have to cut the Você tree. tem que cortar a árvore, But don't forget, mas não se it's esqueça, the work of the Lord. isso é uma obra do Senhor. You have to let the work of the Holy Spirit do its work. Você tem que deixar que o Espírito Santo faça a sua obra. If you say yes, Lord, Se você diz sim, Senhor, then, brothers, então, irmãos, one being will be created. uma viga será produzida. But before that, Mas antes disso, that tree ought to fall. a árvore tem que cair. We have to fall. Nós temos que You cair. have to fall. Você tem que cair. Everybody has to fall. Todos têm que cair. But the problem is Mas this. onde é que está o problema? Today, Hoje, in the church, na igreja, how many trees really fall? quantas árvores de fato têm caído? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? os irmãos estão vendo? Only when we allow the working of the Holy Spirit Somente quando nós permitirmos a operação do Espírito Santo, really make us fall, que ela realmente nos faça cair, we are reduced to e nothing. somos reduzidos a nada, We are decreased, somos diminuídos, that Christ may increase. para que Cristo possa crescer. When we fall, Quando nós caímos, the beam will be made. a viga será A produzida. pole will be made. Uma viga será produzida. Then Christ can do his further work. Então Cristo pode fazer seu trabalho mais. But here's the Mas problem. aqui está o problema. When someone cutting the tree, Quando alguém está tentando cortar a árvore, something happened. algo acontece. And that's why in Deuteronomy, E é por isso que no livro de there Deuteronômio was incident houve um incidente to relatado tell us, para nos dizer sometime by accident, que algumas vezes, por acidente, you may hurt somebody. você pode ferir alguém. So Bible talk about some incident. Então a Bíblia fala acerca de um certo incidente. He says, suppose one day you go with your friend to the forest. E diz, suponha que um dia você vai com o teu amigo lá para a floresta. You cut the tree. Você está cortando a árvore. You exercise your axe. E tu está usando o teu machado lá. Now, if you ask me to use that axe, I don't know how to do it. Se você me pedir para usar um machado, eu não saberia usar. I even do not know how to kill a chicken. Eu não sei nem mesmo como partir um frango. Now, to use that thing, I think it's not easy, you know. Então eu acho que não deve ser muito fácil manusear um machado. It's like when you play with golf. É como jogar golfe, né? Even small ball there. Mesmo que é uma bolinha tão Now pequenininha, you should know how to make the swing. você tem que saber como ter aquele movimento para jogar golfe. But you know, sometimes for example, for me, I really do not know how to use it. Por exemplo, eu não saberia como usar nem o taco de golfe nem o machado. But the Bible said, Mas a Bíblia diz o seguinte: suppose when you cut the tree, suponha que você está lá tentando cortar uma árvore. you aim at the fruit of the tree. Você mirou ali na raiz da árvore. That means the tree will fall. Significa a árvore tem que cair. Then the beam will made. E aí vai fazer a viga. But the problem is this. Qual que é o problema? Instead of your tree fall, Em vez de cair a tua árvore, then you find the axe head fly você away. descobre que a cabeça do machado voa longe. You do not fall. A tua árvore não cai, Then someone was falling. mas alguém lá adiante vai cair. Do you see that? Está percebendo? You hurt somebody. Você feriu alguém. Then you had to flee to the refuge, city of refuge. Então você tem que fugir para uma cidade de refúgio. Do you understand Não that? entenderam isso? Now, when they all go to the Jordan River, Quando eles todos foram para o Rio Jordão, when you cut your tree, cada um cortando a sua árvorezinha, my brother says, mas irmãos, instead of you fall, ao invés de cair a tua árvore, your brother fall. cai o teu irmão lá adiante. That's what happened in the church. É isso que acontece na igreja. Do you see that? Estão percebendo? Sometimes you try to help your brother. Algumas vezes você está tentando ajudar teus irmãos e You irmãs hurt your brother. e você fere teu irmão. You're supposed to be humble. Você deveria ser You humilde, should learn the lesson. deveria aprender a lição. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, unconsciously, inconscientemente, and that axe fly away. voa longe a cabeça do machado. So what's the problem? Qual que é o problema? Your tree remain the same A tree. tua árvore permanece lá em pé como nunca. But in the church, Mas na igreja, many people they have scar all over their body. muitas pessoas estão cheias de cicatrizes pelo corpo todo. That's our service, brothers and sisters. Esse é o nosso serviço, irmãos e irmãs. That's why, É por isso, brothers and sisters, in irmãos the e irmãs, church, full
of que na problems. igreja estamos cheios de problemas. If you ask any brother to stand up to give the Se você testimony, perguntar para qualquer irmão se colocar em pé e dar um testemunho, oh, many people said somehow I was hurt. algum vai dizer, de alguma maneira eu fui ferido. Why? Por quê? Because some people try to help you. Que de alguma forma alguém tentou te Now, ajudar. when he swing that axe, Quando ele fez o balanço aquele para o now he machado, should aim at himself. ele deveria ter a mirar em si mesmo. But unfortunately, Mas infelizmente, that axe fly a away. cabeça do machado voa longe. That's the problem, brothers and sisters. Esse é o problema, irmãos e irmãs. Thank God, Mas graças a Deus, Elisha was there. Eliseu estava lá. And then, fortunately, Então, that axe fall into the river. felizmente, a cabeça do machado caiu no rio. There is, oh Lord, Ele disse, Senhor, meu Senhor, this axe was borrowed. esse machado era emprestado. What does that mean? O que significa isso? Remember, Lembre-se, axe represent authority. o machado representa autoridade. Our authority is nothing but God A Himself. autoridade não é nada, mas é do próprio Deus. None of us is authority. Nenhum de nós é autoridade. When we are under the authority of God, Quando nós estamos sob a autoridade de Deus, by the mercy of the Lord, pela misericórdia do Senhor, we may be used by God as delegated authority. nós podemos ser usados por Deus como autoridade delegada. But that authority Mas aquela autoridade is to edify, é para a edificação, to build up, para construir, to educate, para educar, to help people to para grow. ajudar as pessoas a crescer. It's not to dominate, E não é para dominá-las, not to control. não é para controlar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, no one member of the body of Christ is able to dominate another member of the body of Christ. nenhum membro do corpo de Cristo está autorizado a dominar sobre outro membro do corpo de Cristo. The authority is for A education, autoridade é para a educação, for edification, para a for edificação, building up, para a construção, never for destroy or to govern. nunca para destruir ou mesmo para governar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you should not aim at your brother and sister. agora você não deveria ter como objetivo teus irmãos e You irmãs. begin to govern their life. Você começa a governar a vida You deles. begin to dominate their life. Você começa a dominar a vida deles. That was never in the Bible. Isso nunca esteve na Bíblia. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, authority is very a useful. autoridade é muito útil. When doctor uses knife, Quando o doutor usa o seu bisturi, that's authority. isso é The autoridade. cancer cell ought to listen to that operation. E as células cancerosas têm que submeter àquela operação. You see, brothers Os and irmãos sisters, estão vendo? that's the work of the cross. Essa é a obra da cruz. In every one of us, Em cada um de nós, to make our tree fall. para que a nossa árvore possa cair. But unfortunately, Mas infelizmente, that axe fly away. aquele machado voou He longe. said, "Oh Lord, this is borrowed." Ele disse, meu Senhor, esse machado era emprestado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sooner or later you'll remember. cedo ou tarde você será lembrado. If you have authority, Se você tem autoridade, your authority is borrowed. a tua autoridade é uma autoridade emprestada. Husband Maridos is the head of the family. são os cabeças da família. Remember, Lembre-se, that authority is borrowed. essa autoridade é emprestada. When the husband say to his wife, Quando o marido fala para sua esposa, "I am your head. eu sou o teu cabeça, Listen to me," ouça-me. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, The moment that brother said to his wife, no momento que aquele irmão está dizendo isso para sua esposa, he is no longer the head. eles não mais é o cabeça. Because when he said that, Porque quando ele diz isso, he was not under the headship of Christ. ele já não está mais debaixo do senhorio de Cristo. So, brothers, Então, irmãos, because that authority was borrowed, porque aquela autoridade foi emprestada. you can exercise the authority Você pode exercitar a autoridade when you are under the headship of Christ. sempre que você estiver debaixo da autoridade de Cristo. Your wife, A tua esposa, your family member, os membros da tua família. they notice that E eles percebem you are under the headship of que Christ. você está debaixo do senhorio de Cristo Automatically, e automaticamente they obey you as a head. eles vão te obedecer como cabeça. That's the authority in the Bible. Essa é a autoridade de acordo com a Bíblia. So, brothers, Então, irmãos, people misuse the word of as God. pessoas usam mal a palavra de Deus. Then they create a theory. Então eles criam uma teoria, As if all the wife has to listen to his husband. como her se husband, todas as esposas tivessem que ouvir o seu marido, almost like a slave. quase como se fossem escravas. That was not in the Bible. Isso não se encontra na Bíblia. So, brothers, Então, irmãos, remember. lembre-se, Sooner or later you'll remember. cedo ou tarde você será lembrado.
your axe was borrowed. que o teu machado é emprestado. Your authority was borrowed. Tua autoridade é emprestada. Do you see that? Estão percebendo, irmãos? And now, E agora? Elisha Eliseu has to do something. tinha que fazer algo. Through the double portion of the Holy Spirit. Através da porção dobrada do Espírito Santo. Now he wants to perform a miracle. Agora ele quer realizar um milagre. Now what he did? What did he do? Então o que ele fez? Again, he cut a tree. Outra vez ele cortou uma árvore. Then he found a stick. Então ele fez um cabo. Do you see that? Estão vendo? And then he threw the stick in the water. E ele jogou aquele cabo na água. And then what happened? Então o que aconteceu? That the axe head was floating. A cabeça do machado flutuou. What does that mean, brothers? O que significa isso, irmãos e irmãs? This is very important. Isso é muito importante. That stick Aquele cabo is nothing but a part of the tree. não é nada senão uma parte da árvore. Now, when that tree is put into water, Agora, quando aquele cabo é colocado na, árvore, na and água something happened, e algo acontece, and what? e o que acontece? And the iron floats. O ferro flutuou. That's the miracle. Esse é o milagre. Now, what's the spiritual meaning here? Qual que é o significado espiritual aqui? What happened here? O que está acontecendo aqui nessa cena? Now, in order to explain that miracle, Para fim de explicar esse milagre, you have to go through another miracle. você tem que passar por outros milagres. The miracles in the time of Moses Os milagres and Joshua. no tempo de Moisés e Josué. You remember when Moses led his people into the wilderness Você lembra quando Moisés conduziu o seu povo pelo deserto? for 3 days? Por 3 dias, They couldn't find any water. eles não podiam encontrar água. Finally, they got the water. Finalmente obtiveram água. The water was bitter. A água era amarga. So the Bible said, E a Bíblia disse o quê? God put a tree into the water, Que Deus colocou a árvore na água. and the water becomes sweet. E a água se tornou doce. Now, brother, Agora, irmãos, what does that mean? o que significa isso? First, Primeiro, in the desert, no deserto, almost there's only one kind of tree. é quase que um tipo de árvore que existe apenas. That tree is called acacia tree. E essa árvore se chama árvore de acácia. Ark was made of acacia wood. A arca era construída da madeira de acácia. Now, this tree is very interesting. Agora, essa é uma árvore muito interessante. They never form a forest. Que eles nunca formam uma floresta. Every tree is very lonely. É uma árvore solitária. Almost every 20 minutes of a car driving, Então, a cada 20 minutos dirigindo de carro no you deserto, find one big acacia você tree. vai encontrar uma grande árvore de acácia. Many leaves. Muitas folhas. When you look from a distance, Quando você olha de longe, it's almost like an umbrella. é quase que como que um guarda-chuva. So you will find all kinds of acacia trees in the desert. Então você vai encontrar todos os tipos de árvores de acácia num deserto. But actually, this tree is the food for camels. Mas de fato essa árvore é alimento para os camelos. This tree is full of thorns. Ela é cheia de espinhos no tronco. Now, when God created the tongue of a camel, Agora, quando Deus criou a língua do camelo, now the camel's tongue is so capable, então a língua do camelo tem uma tal capacidade they are able to digest, they are able to chew the thorns que ele pode até mesmo mastigar os espinhos, without bleeding. sem que haja sangramento. You see, that's very Então, essa é interesting. uma coisa muito interessante. So this kind of acacia tree, actually God reserved for the camels. Então essa árvore de acácia, Deus de fato preservou para os camelos. Why many thorns? Por que tantos espinhos? Then other animals dare not to eat it. Porque então outros animais, eles nem se atrevem a They comer da will be acácia. bleeding if they eat it, they chew it. Se eles tentassem comer da acácia, os outros animais morreriam. And also this tree very tall. E também é uma árvore muito alta. So other animals never reach it. Então os outros animais nunca alcançam lá em cima na copa da So when acácia. camel was traveling, Mas quando o camelo está andando no deserto, that's his lunch. então aquilo Sometimes that's his supper. é a merenda do camelo, às vezes é o jantar. So this is the only tree in the desert. Então era a única árvore no deserto. And don't forget, Agora não esqueça, ark was Ah. made of acacia a wood. arca era construída dessa madeira de acácia. So what does that Então mean? o que significa isso? Because in the Bible, ark always typifies Christ. Porque na Bíblia a arca sempre tipifica Cristo. Then why use acacia tree Então por que usar a árvore de acácia to describe Christ? para descrever Cristo? Then you begin to understand. Agora você vai começar a entender. This kind of tree is very simple. It's very interesting. Esse tipo de árvore é uma árvore muito interessante.
Because they have many leaves. Porque elas têm muitas folhas, a acácia. Many leaves very small. E algumas das folhas são muito pequenas. Now that's a secret. Agora tem um segredo aí. Why this tree will survive? Por que essa árvore consegue sobreviver no deserto? Think about it. Pensa nisso. The land of Sinai Peninsula. O terreno na península do Sinai, After sunlight for the whole day, depois de o sol estar brilhando um dia inteiro, you can imagine você pode imaginar, that earth, that land become a parched land. aquele solo se torna um solo seco. Do you see that? Estão vendo? It's so hot. É tão seco, tão Think quente. about Pensa it. nisso. All the life will be gone. Que toda a vida se vai daquele solo. So this land is dry land and parched land. É uma terra seca, uma terra estéril. So how a plant can survive? Como que uma planta pode sobreviver num solo como esse? Normally they have roots Normalmente as plantas têm raízes into the earth. que penetram no solo Try to absorb the water. e absorvem a umidade, a água que está no But it's solo. impossible in Sinai Mas na Peninsula. Península do Sinai isso é impossível de acontecer. All the water being evaporated. Toda a água evapora, Because this whole land is a parched porque é land. uma terra seca, estéril. How can you survive in that kind of land? Como que alguém pode sobreviver numa terra desse tipo? But this land plant Mas essa árvore really can grow realmente pode até mesmo crescer no deserto, upon dry land. numa terra seca. Is it possible? Será que isso é possível? Brothers and sisters? Irmãos e irmãs, Now it is possible. é possível. Now what is the secret? Qual que é o segredo? They need water, right? Essa árvore precisa de água, Without certo? water, you just cannot survive. Sem água não pode sobreviver. But thank God, Mas graças a Deus, there's secrets here. tem um segredo. Qual que é? Every night when night falls, Toda noite, quando anoitece, then the temperature drops drastically. a temperatura lá no deserto ela baixa drasticamente. Then, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in the air, no ar, because drop of the temperature, por causa daquela queda de temperatura, then you find the liquid drop will form. então você descobre que se formam gotas líquidas. And because there are many leaves of this acacia E porque tree, essa árvore de acácia tem muitas folhas, now every leaf become absorber. cada folha se torna como que um material de absorção So the air open to the sky. e está aberto para o céu. Now in the night, E agora à noite, no one knows. enquanto ninguém But sabe, the tree opened their heart toward heaven. mas aquela árvore abre o seu coração em direção ao They céu. receive the water from E ela heaven recebe a água do céu. instead of receive something from the ground. E ao invés de receber algo do solo, What does this mean? o que significa isso? That's Isaiah chapter 53. Isso é Isaías capítulo 53. Our Lord grew in the presence of Jehovah O nosso Senhor cresceu na presença de Jeová, like a tender shoot como um broto, como um renovo, come forth from dry land. que saiu daquela terra seca. Isn't the beautiful picture of acacia wood? Não é isso uma figura maravilhosa da árvore de acácia? Now, brothers, Agora, irmãos, the Bible tells a us Bíblia nos diz: our Lord died for us on the tree. o nosso Senhor morreu por nós lá na So árvore. the tree also represents the cross. Então a árvore e o madeiro também representam a You cruz. put these two Agora pictures você coloca together. essas duas figuras juntas: Christ and Him crucified. Cristo e Cristo Now crucificado. God put such a tree into the Agora water. Deus colocou uma tal árvore lá naquele deserto. The water becomes sweet. E jogou aquela árvore na água e a água se torna doce. Bitter water becomes sweet. Aquela água que era amarga se torna doce. Thank God. Graças a Deus. That's the story. Essa é a história. In the class of miracles of Moses and Joshua. Naquela classe de milagres na categoria de Moisés e Josué. But now, in the second class, Mas agora na segunda classe, God does it again. Deus repete esse milagre. This time is different. Dessa vez é diferente. When the tree or when the stick put into the water, Quando aquele cabo é colocado na água, something changed. algo muda. Then the iron flows. Então aquele ferro flutua. How do you explain that? Como é que você explica isso? That's Jordan River. Isso é o Rio Jordão. Jordan River flow all the way to a sea called Dead Sea. O Rio Jordão, ele escoa todo o caminho até chegar num mar chamado Mar Morto. Why Dead Sea? Por que ele se chama Mar You don't Morto? find any life in the sea. Porque é um mar no qual você não encontra nenhum tipo de vida. Why? Por quê? Because it is also called Salt Sea. Que também é chamado o Mar Salgado. Because
the density of salt Porque a densidade do sal is 10 times higher than the Great Sea. é 10 vezes maior do que a densidade do Mediterrâneo. So what Então, o happened? que acontece lá no Mar Morto? If you jump into that Se sea, você mergulhar no Mar Morto, you never sink. você nunca afunda. You always floating. Sempre vai flutuar. You can read your Bible in the Dead Você Sea. pode deitar lá no Mar Morto e ler a Bíblia. Our brother can testify. O nosso He has been in that sea. irmão teve lá no Mar Morto e ele So pode you provar see, para isso now para you know vocês. that. Agora vocês Because the entendem. density was so Porque a great. densidade no Mar Morto é tão You grande. see, this heavy gyro Você sabe que esse gyro que é tão pesado was floating. estava flutuando no Mar Isn't Morto. that a miracle? Não é um milagre? Do you see that? Estão vendo aí o milagre? He's like iron. Ele é como ferro. He should sink into the bottom. Devia afundar naquela água. But now he's floating. Mas ele está flutuando. Por quê? Isn't that a miracle? Não é isso um milagre? That's happened in the Dead É Sea. isso que acontece no Mar Morto. So, brothers, Então, I irmãos, don't know what happened. Eu não sei o que Only acontece, thing I know, mas a única coisa que eu sei, when that tree into the water, quando aquela árvore estava na the água, water changed its nature. a água mudou a sua natureza. That's my guess. E isso é minha sugestão. Now, don't quote me. I'm only guessing. I'm only guessing. Então não vão sair por aí dizendo que eu falei. Estou somente fazendo uma sugestão. To my understanding, De acordo com o meu entendimento, at that moment, naquele momento, most likely, muito provavelmente, the dead water in the Dead Sea a água do Mar Morto reversed its course. reverteu o seu curso. So when the water becomes salty, Então, quando a água se tornou salgada, many times denser than the Great com Sea, uma densidade muito maior que a densidade do Mar Mediterrâneo, not only gyro floats, não somente o gyro pode the flutuar, iron also floats. o ferro pode flutuar também. Now that's my guess. Agora, isso é a minha I don't know sugestão. what's happening. Não sei de fato o que aconteceu. One thing I know, Mas uma coisa eu sei. God twists his finger. Deus moveu o seu dedo. Then something happened. Então algo aconteceu. Then, brothers, Então, irmãos, the iron really o floats. ferro de fato flutuou. That's miracle. Esse é um milagre. But more than that, Mas mais do que isso, there is a principle and there is a spiritual meaning here. há um princípio e um significado espiritual aqui. Why? Por quê? When a tree is cut, Quando uma árvore é cortada, not only axe, não apenas o not machado, only iron part, não apenas aquela parte de that ferro, represents authority. aquela representa autoridade. But that authority Mas aquela autoridade can never be alone. nunca pode estar só. Unfortunately, Infelizmente, today many people use that axe hoje muitas pessoas usam aquele machado carelessly. de maneira descuidada. Instead of his own tree fall, other people's E ao fall. invés de cair a sua própria árvore, cai a árvore dos outros. One of the most popular books by Watchman Nee is Spiritual Authority. Um dos livros mais populares do irmão Watchman Nee é o livro Autoridade Espiritual. But brothers, Mas, irmãos, many people only use that axe. muitas pessoas usam só aquele machado. They forgot. Mas eles esquecem There are two parts. que o machado tem duas partes. These two parts are connected to E each essas other. duas partes estão ligadas uma com a One outra. part is axe. Uma parte de fato é a cabeça de ferro. Another part is stick. Mas a outra parte é aquele cabo de That madeira. stick made of tree. Aquele cabo de madeira é feito de uma árvore. Estão percebendo? When these two parts link together, Quando essas duas partes estão conectadas, then that axe will be at the roots. então o machado vai atingir a raiz da Then the árvore. tree will fall. Então a árvore vai cair. You can never exercise your authority Você nunca pode exercitar a tua autoridade without love. sem amor. And that love is from the cross. E aquele amor é da cruz. That represented by that wooden part. E aquilo é representado por aquela parte de madeira. So you see, brothers, Então os irmãos estão this vendo? is the problem. Esse é o problema. This is a problem between husband and the wife. Esse é o problema entre maridos e mulheres. Now remember, Agora lembre-se, it's very natural for the wife to love. é muito natural para a mulher amar. It's natural. É natural. But it's very difficult for the wife to obey. Mas é muito difícil para a esposa obedecer. It's very easy for the husband to exercise the É authority. muito fácil para o marido exercitar a autoridade. It's very difficult for the husband to love. Mas é muito difícil para ele amar. Do you see that? Estão percebendo? That's why God said to the husband, É por isso que Deus disse para o marido: love your wife. amai vossas mulheres. Now this word was addressed to the husband, Agora essas mulheres foram direcionadas para os maridos, not to the wife. não para as esposas. But unfortunately, Mas
infelizmente, husband didn't hear it, os esposos não ouviram isso. but the wife hear about Mas it. sabe quem que ouviu? A The esposa. Bible says, A Bíblia diz, you should love me. você deveria me amar. Ela Don't fica, forget, não that's esqueça. not addressed to you. Essa palavra não é para você, That's addressed esposa. to your husband. Essa é palavra para o teu esposo. His problem not authority. O problema não é autoridade. His problem is authority without love. Seu problema é autoridade sem amor. Do you see, Não estão understand? entendendo? The two things should be As together. duas coisas deveriam estar juntas. But then God said to the wife, Mas então Deus diz para a esposa, wife, Esposa, love your wife, obey your husband. obedeceis vossos maridos. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, this is not addressed to the husband. essa palavra não é palavra para os maridos. So, your husband should not demand from his wife. Então os maridos não deveriam exigir da sua I'm esposa. your head, Eu sou o teu you cabeça, obey me. me obedeça. No, brothers. Não, irmãos. You see, Estão the vendo? wife should listen A carefully. esposa devia ouvir In cuidadosamente. your nature, Na tua natureza, you don't worry about your love. você não se preocupa com a questão do Love amar. is so natural. Amar é tão natural, But you have to pay the cost. mas tem que pagar o preço. You need the working of the cross Você necessita a operação da cruz for you to obey your husband. para obedecer o teu marido. So you see, my brothers Então and os sisters, irmãos estão vendo? you cannot have just axe without a stick. Você não pode simplesmente ter um cabo sem uma cabeça de machado sem um cabo. Husband, Maridos, love your wife. amai vossas mulheres. What kind of love? Que tipo de amor? With a standard here. Um amor que tem um padrão Then aqui. immediately Bible Então says, imediatamente a Bíblia vai as dizer Christ loved the church. como Cristo amou a igreja. What kind of love? Que tipo de amor é esse? The love on the cross. O amor na cruz. His hand A sua mão is with the nail prints. é uma mão com a marca perfurada. With this hand, Com essas mãos, he served his church. ele serve a sua igreja. So, brother and sister, Então, irmãos e irmãs, now you understand. agora você entende. Axe, A cabeça do machado, axe head, a cabeça do machado, o ferro represents authority. representa autoridade. Never be alone. Nunca sozinho. If you let it alone, Se você deixa it sozinho, only hurts. não somente But it's always linked with the wooden part. sozinho vai ferir, mas está sempre ligado com aquela parte de see, madeira. brothers and Nós sisters? estão vendo? So what Elisha did? Então o que que Eliseu fez? Cut something from the tree, Tirou alguma coisa da árvore, get the stick, obteve aquele cabo de and madeira, then throw into the water. lançou a árvore na água. Now, brother, Agora, irmãos, why the iron float? por que que o ferro flutuou? Because these two things supposed to be joined Porque together. essas duas coisas deveriam sempre estar That's juntas. God's original desire. Esse é o desejo original de Deus. So now you see the stick. Agora você vê o cabo. Now, brothers and Agora, irmãos e irmãs, now there's no other way. não tem outro You caminho. find that when God joined together, no one should separate. Você descobre que quando Deus reúne alguma coisa, ninguém pode So separar. because of that, Então, por causa disso, then the iron really floats. então o ferro de fato flutua. These two are joined together. Então esses dois estão juntos. Then what Então o happens? que acontece? Then that axe should be upon the root of your own tree. Então aquele machado tem que estar na árvore, na raiz da tua própria árvore. When you fall, E quando você cai, then the beam is done. então uma viga é produzida. The beam is done. A viga é The produzida, pole is done. temos uma coluna ali, And then finally the building together. finalmente temos a edificação junto. So, brother and sister, Então, irmãos e irmãs, today we need the miracle of Elisha. hoje nós necessitamos do milagre de If Eliseu. we want to build up Se together, nós queremos ser edificados juntos, there is only one tem way. somente uma maneira. We have to look for our axe. Nós precisamos olhar, procurar o nosso It ought to machado. be float. A cabeça do machado tem que Ought to be flutuar, joined together with the stick. tem que reunir com o cabo. Authority A autoridade can never be disconnected with the cross. nunca pode se desconectar da cruz. Brother and sister, Irmãos e irmãs, for that reason. por essa razão, Now, brothers, agora, this irmãos, is a wonderful lesson. isso é uma lição maravilhosa. Now, remember the story of our Lord. Agora vamos lembrar da história do nosso Senhor. In the Matthew chapter 5, 6, 7, Em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, and our Lord said to his disciples, nosso Senhor disse para os discípulos o seguinte: now, if you want, now you see a speck in the eyes of your brother, você vê uma palha no olho do teu irmão, but you do not see the beam in your eye. mas você não vê uma viga no teu próprio olho. Now, brother, Agora, irmãos, our Lord was a carpenter. o nosso Senhor era um carpinteiro.
He used saw a lot. E ele usava muito a serra. When he used saw to cut the wood, E quando ele usava a serra para cortar a madeira, now many sawdust come out from agora it. muitas poeiras da serragem apareciam no ar. Now this sawdust Essas poeiras da is the ferragem, speck our Lord meaning. então é aquela palha que o Senhor mencionou. You only see your brother in his eye. Você vê somente, See in your brother's eye. você vê no olho do teu irmão, Only the sawdust. você vê então aquela felpa no olho do irmão. Sawdust, right? Yeah, Sawdust. aquela Only palha- the sawdust. É. But you don't see that in your eyes you have beams. Mas você não vê que tem uma viga no teu próprio olho. They're all something to do with the carpenter's life. Tudo tem a ver com o trabalho do carpinteiro. But the Lord said, Mas então o Senhor disse o seguinte: now you have to remove your speck first. então tem que tirar primeiro aquela felpa do teu olho. Then you begin to take away the speck of your brothers. Então tem que tirar a viga do teu olho para depois poder tirar a felpa do olho do teu irmão. Now, brothers, sisters, Agora, irmãos e irmãs, you know what does that mean. você sabe o que significa? Sometimes we want to be a doctor, eye doctor. Algumas vezes nós queremos ser We oftalmologistas. see our brother. Nós olhamos o nosso irmão. Some sawdust. Tem uma coisinha no olho dele ali, Now, ó. let me try to take away those Deixa seeds eu of tirar sawdust. esse problema no olho do irmão aqui. But you did not know that. What kind of eye doctor you are. Mas você não está percebendo que tipo de doutor você é. Today, eye doctor Hoje em dia, os take oftalmologistas, away people's cataracts. eles removem a catarata das pessoas. Think about Mas it. pensa nisso. Suppose an eye doctor Suponhamos que um he oftalmologista, himself have a very heavy cataract. que ele próprio tem um caso muito sério de catarata nos Do you seus olhos. dare to go to him and let him operate on you? Você ousa ir para um oftalmologista que tem catarata e vai te operar? Do you dare to Tem do coragem de that? fazer isso? Of course not. Claro que não, irmão. So he had to go through operation. Então você tem que passar pela operação. Let people take away his cataract. E para que uma pessoa vai remover tua catarata. Then he's able to take away other Então people's depois cataract. que tiver a sua catarata removida, então esse médico pode operar a catarata dos So, outros. brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, in the church, na igreja, you need to help your brother, sister. você tem que ajudar o teu irmão, a tua irmã. Because you found some sawdust in his eye. Porque se encontra ali uma ferpa no olho do teu irmão, You have to do that. você tem que fazer o seguinte: You have to use your iron. tem que usar o teu ferro, Use that authority tem que usar a autoridade to help your para brother. ajudar o teu irmão. But don't forget, Mas não te in esqueça your eyes, que nos teus olhos you have a beam. tem uma viga lá no olho. You have to go to our eye doctor. Você tem que ir para o nosso oftalmologista. Our Lord Jesus is greatest eye physician. O nosso Senhor Jesus Cristo é o maior oftalmologista de todos. Let him take away our beam. Deixa que ele remova as nossas vigas. Then we begin to take away the sawdust of our brothers. Então começamos a tirar aquela felpinha nos olhos dos nossos irmãos e irmãs. Then we will build up together. E então seremos edificados juntos. Then according to Ephesians chapter 4, Então, de acordo com Efésios capítulo 4, they will build the body in love. eles edificarão o corpo em In amor. chapter 5 of Ephesians, No capítulo 5 de Efésios, before the Lord's return, antes do retorno do he will Senhor, present himself, the church glory. ele apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, how can we be built up together? como nós podemos ser edificados juntos? Thank God. Graças a Deus. This is the secret Esse é o segredo given in chapter 6 of a second king. que nos é dado no capítulo 6 de 2 Reis. Now, thank the Lord. Agora, graças ao Now Senhor, you should be able to derive some lessons here. agora você é capaz de extrair algumas lições daqui desse What is the capítulo. message? Qual que é a mensagem? Brother and sister, Irmãos e irmãs, every one of us cada um de nós has to go to Jordan River. tem que ir até o Rio Jordão. Remember, Lembre-se, ourselves should be buried in the river. nosso eu deveria estar enterrado lá no Jordão. Allow the working of the cross Permita que a obra da cruz to put his axe at your root of your tree. coloque o seu machado na raiz da tua árvore. Only when we fall. Somente quando nós caímos, Then there's a possibility for a beam or for a pole to be made. então há uma possibilidade de que aquela viga seja construída. Then material are ready. Então a maturidade chegará. We may be built up together. Então o material está pronto para que sejamos edificados Finally. juntos. E finalmente, Christ present himself, the church glory. Cristo apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa. So may the Lord
Lord really speak to our heart. Então que o Senhor possa realmente falar aos nossos This corações. message not only for young people, Essa mensagem não é apenas para os jovens, not only for the leaders, não somente para os líderes, for every one of mas é us. uma mensagem para cada um de todos When nós. we are called to build up together, Quando nós somos chamados para sermos edificados juntos, every one of us, cada um de let nós us answer the call of our Master. possa responder ao chamamento do nosso Let us Mestre. pray. Vamos orar. May His will be done. Que a sua vontade seja Then the Lord feita. say, "Go." Então o Senhor vai dizer, vai. Then we pray again. Então nós oramos outra vez. Lord, go with us. Senhor, vai conosco. Not only your approval, Não somente queremos ter a tua not aprovação, only your will, não somente a tua but vontade, also your mas presence. também a tua presença. Thank God. Graças a Deus, Because of His presence, porque a sua presença, now He corrects us. então agora Ele pode nos corrigir. When we lose our axe, Quando nós perdemos a cabeça do nosso when machado, the love and authority are separated, quando o amor e a autoridade estão now, dissociados, brothers, agora, irmãos e let irmãs, us say, vamos dizer, oh, it is borrowed. oh Senhor, é emprestado esse machado. Now we need a miracle. Agora nós precisamos de um And the milagre. miracle happened. E o milagre The acontece. iron really flows. O ferro flutua Joined together with the stick. e é unido ao cabo de madeira. Remember the word of our Lord. Lembre-se da palavra do nosso Now, Senhor. when God joined, let no one separate. Agora, aquilo que Deus uniu, que nenhum homem separe. Remember, that's Lembre-se, the reason why it flow back. é esse motivo pelo qual ele flutuou de volta o That's ferro. how to be together, É porque brothers é and algo que sisters. pertenceu, que tem que ficar junto. And if that E happens, se isso acontece, every family is happy family. toda família será uma família feliz. Husband love their O wife. marido amará sua mulher. Wives submit to their A husband. mulher se submeterá ao seu marido. What a beautiful picture. Que quadro mais bonito aqui, When you have a irmãos. normal Christian church, when you have normal family life, Quando você tem uma vida normal da igreja, uma vida normal da família, then you have a normal Christian church life. então você tem uma vida normal de igreja. Because then the whole church will be built up Porque together. então toda a igreja será edificada junta. So may the Lord remember this weekend. Então que o Senhor possa marcar em nossa memória esse final May de the Lord semana. really speak to our Que o hearts. Senhor realmente possa falar ao nosso This coração. is very important message. Isso é uma mensagem muito importante. May we all answer the call of our Que Lord. todos nós possamos responder ao chamamento do Let's nosso all Senhor. go to Jordan River. Todos nós vamos até o Rio Jordão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, let us get a lembre-se beam, get a pole, que possamos obter aquela viga. unless you fall. E a menos que você caia, Unless my fall. a menos que eu caia, Now the building remain as a theory. a edificação vai permanecer como uma teoria. After 10 years, Depois de 10 anos, remain the same. permanece o mesmo. It's a very sad story, Uma brothers. história muito triste, irmãos e Many irmãs. people know the vision. Muitas pessoas conhecem a visão, That vision remain as a dream. mas aquela visão permanece A como um remote sonho, dream. um sonho remoto. Why? Por quê? Because that tree never falls. Porque aquela árvore nunca caiu. So may the Lord really speak to our heart. Então que o Senhor realmente possa falar ao nosso I coração. think that's all for tonight. Eu penso que isso é tudo para a noite de hoje. Let's pray. Vamos orar. Amado Pai, que nós possamos ouvir o Teu chamamento. Que todos nós estejamos dispostos a ir até ao rio e permitir que o Senhor mesmo opere em nossa vida com a Sua cruz, por amor à edificação da Tua igreja. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos ministrar um cântico de gratidão ao Senhor. Os irmãos que têm ainda suas ofertas, quiserem usar esse momento para ofertar ao Senhor. Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Jesus, Tu és
pessoa mais importante nesse lugar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, és aquele que minha vida mudou. Senhor dos Senhores, és aquele que minha vida mudou. És aquele que minha vida mudou. Senhor, nós estamos gratos, Senhor, pela riqueza da Tua palavra, Senhor, pela Tua bondade nesses dias. Tu tens aberto o seu coração para cada um de nós, de uma maneira muito, muito pessoal, muito especial, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor a Ti, Senhor. Nós queremos prosseguir, Senhor. Que Tu tenhas toda a liberdade para tratar conosco, Senhor. Que a cruz seja um lugar de intimidade na nossa vida. Que cada dia, Senhor, que cada manhã, Senhor, nós possamos negar a nós mesmos e tomar a cruz para Te seguir, Senhor. Para sentar aos teus pés, para ouvir a Tua voz, para aprender do Senhor, Pai. Que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Que a Tua graça, Senhor, se multiplique na vida de cada um de nós. Te damos graças em especial pelo nosso irmão Christian Shen. Que Tu possa estar, Senhor, fortalecendo o Teu servo, multiplicando da Tua bondade, Senhor, do Teu conhecimento, Senhor, da visão celestial. Que nessa semana, Senhor, que ele vai estar ali ministrando entre os jovens, que a riqueza da Tua palavra, a riqueza do Senhor mesmo, possa ser manifesta, Senhor. Que haja aquele bom depósito na vida desses jovens, que eles sejam transformados, Senhor, pela Tua beleza, Senhor, pelas Tuas riquezas, em nome de Jesus. Agradecemos pela vida do Jairo, Senhor, por todo o trabalho, por todo o esforço, pela dedicação, Senhor, pela aplicação, pela disposição de estar nas Tuas mãos, para ser usado como instrumento para a tradução, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos, pelos irmãos que vieram de longe, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, pelos amados irmãos dessa cidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, amados. A graça e a paz. Dá um abraço ao seu irmão que está de lado.